Elias, e o Flamengo já está em Buenos Aires para essa partida contra o Vélez Sarsfield. É claro que o clima poderia estar muito tranquilo, principalmente depois dos últimos resultados e também dos títulos do Flamengo, mas quando o assunto é Rogério Ceni, as coisas já começam a ficar mais cabisbaixas, mais tensas. A temporada mal começou e lá está Rogério Ceni sob críticas de torcedores mais uma vez. E logo às vésperas da estreia na Libertadores, dentro do ninho do urubu, por enquanto, o descontentamento não encontra eco. A diretoria dá respaldo, desconfiar no trabalho, mas o mundo externo pressiona, deseja vitórias e não só. O Flamengo precisa seguir à risca o velho chavão da bola, vencer e convencer. Campeão brasileiro em fevereiro, campeão da Supercopa do Brasil em abril. Mas nem isso deixou Rogério Ceni imune às críticas por parte da torcida, principalmente depois da derrota para o Vasco e o empate com a Portuguesa, ainda que com time reserva, no fim de semana. Para comprar mais tempo de paz, o técnico precisa de uma boa estreia na Libertadores. Um jogo importantíssimo, acho que a competição que todo flamenguista, depois de 19, quando venceu pela segunda vez, tem a expectativa de jogar bem, fazer um grande jogo, trazer um bom resultado da Argentina. Sabemos que jogar na Argentina é sempre difícil, né? É sempre complicado, mas nós estamos recuperando os jogadores, trabalhando bem e eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo, um jogo bem melhor do que foi feito contra o Vasco. Eu acho que o jogo do Vasco muito atrelado à conquista de domingo, ainda por mais que o jogador queira e faça o seu melhor, às vezes não está completamente concentrado no jogo, então nós vamos conseguir fazer um jogo, acredito eu, bem superior ao que foi feito. Esperamos sair de Buenos Aires com a vitória. Assim que chegou em 2020, Rogério acabou eliminado no torneio sul-americano pelo Racing, nas oitavas de final. Uma decisão de pênaltis em pleno Maracanã. O então campeão saiu da luta da defesa pelo título de forma precoce e frustrou. Naquele jogo, Rodrigo Caio acabou expulso. Por isso está suspenso da partida contra o Vélez. A dúvida fica por conta do companheiro de zaga de William Arão. Os dois zagueiros de ofício que foram à Argentina são Bruno Viana e Gustavo Henrique. Rogério pensa, teve semana para encaixar o time e escalar os dois jogadores na equipe. E mostrou estar atento também ao rival. O Vélez é uma equipe interessante de se ver jogar, tem um jogo parecido até com o do Flamengo. Uma equipe que sai em linha de 3, independente de jogar com 3 zagueiros ou com lateral se transformando em terceiro homem, construindo. Tem 2 volantes que constroem como a gente, mais ou menos como o Flamengo, característica, né? Volantes que têm boa qualidade técnica. Um deles já jogou aqui no Flamengo, inclusive, o Mancoedo. Um time técnico, de boa evolução. Não é um time tão alto, mas é um time que dentro dos seus domínios, principalmente, deve causar muito incômodo. Não é à toa que ocupa a liderança do campeonato argentino. Rogério Ceni comprou dias de paz na temporada 2021 com as taças, mas a exigência agora já é maior. Tem de seduzir a torcida não apenas com resultados. A loucura do futebol brasileiro exige um veredito a cada jogo. Rogério sabe, o novo caminho pela tranquilidade rubro-negra passa necessariamente por um bom início na Libertadores. Daqui a pouco vamos ao vivo para a Argentina com informações do Flamengo. Agora, no embarque do rubro-negro para a Argentina, Marcos Braz falou sobre Rogério Ceni ao ge.com. Tá aí, ó. Há uma semana a gente ganhou a Supercopa e um treinador que já deu certo no Flamengo está preparando o time para uma competição internacional. Tem mais. Não temos nenhum motivo para fazer uma ruptura de uma hora para outra. O elenco gosta, tem uma relação boa, a diretoria também. Marcos Braz foi quem disse isso. André Kfouri definiu muito bem os jesuítas, que não esquecem o técnico Jorge Jesus. E eu te pergunto, André, essa pressão por parte da torcida para cima do Rogério é exagerada? Eu concordo com o Rogério quando ele diz que o jogo de domingo contra o Palmeiras influenciou no jogo contra o Vasco. E essa pressão não pode atrapalhar o time na Libertadores? Edu, não sei se pode atrapalhar o time, nós vivemos um momento de futebol diferente, não há torcedores nos estádios, os clubes trabalham e se apresentam de maneira bem mais fria do que estávamos todos acostumados antes da pandemia se instalar aqui no Brasil e, obviamente, no mundo. Estamos falando de Copa Libertadores, existe uma série de restrições, clubes não podem treinar,
times brasileiros estão lidando com esses problemas neste momento, em preparação atrapalhada, prejudicada para essa primeira rodada. Agora, eu estou de acordo com todos os torcedores do Flamengo que não têm apreciado a forma como o Flamengo vem atuando há bastante tempo, de maneira geral, desde que o Rogério Ceni assumiu a equipe. Mas eu não estou de acordo e jamais estarei com a ideia de uma substituição de um treinador com tão pouco tempo de trabalho e iniciando a primeira temporada desde o início, ou seja, traçando planos, pensando no time como a sua equipe, a sua forma de atuar. E o campeonato estadual é o momento para fazer experiências, é o momento para testar, é o momento para encontrar saídas, é o momento para antecipar problemas. E não necessariamente as coisas precisam andar bem. É claro que uma boa estreia na Libertadores melhoraria bastante o ambiente, isso é absolutamente óbvio, mas a ideia de trocar o treinador, para mim, neste momento em relação ao Flamengo, é completamente absurda. E eu faço uma saudação à declaração do Marcos Braz, que menciona um ponto que para mim é importantíssimo no relacionamento entre clubes e técnicos, diretoria e treinador. É o ambiente de trabalho com os jogadores. Enquanto houver suporte por parte do grupo, mesmo que o futebol apresentado não seja aquele que se sonha, eu entendo que é preciso dar continuidade ao trabalho. E é isso que aparentemente a diretoria do Flamengo pensa também. E aí existem algumas poucas soluções, né, para resolver esse problema. Uma delas é esperar o Benfica demitir o Jorge Jesus, trazê-lo de volta para ver se 2019 volta, ou então colocar esses torcedores para comandar o Flamengo, porque a impressão que dá é que ninguém serve. O Rogério Ceni não é um técnico formidável, ele não é o Pepe Guardiola, ele é um dos bons técnicos do futebol brasileiro que está numa fase de desenvolvimento da sua carreira e que, pela maneira que tocou o seu trabalho anterior no Fortaleza, foi contratado. Ele não é o Guardiola, ele não é o Jorge Jesus, ele não é o Marcelo Gallardo. O Rogério está voando, faz um trabalho excelente? Não. O time está andando para frente? Eu penso que sim. O trabalho respeita o DNA do clube, o Flamengo joga de uma maneira, em termos de ideia, que respeita as tradições do Flamengo e as características desses jogadores? Acho que indiscutivelmente sim, e as mudanças que o Rogério fez em relação à zaga, em relação ao meio-campo, mudanças estruturais, dizem muito sobre como ele pensa o jogo e como ele pensa esses jogadores para um clube como o Flamengo. Então aí eu acho que há um alinhamento. Mas é preciso entender que é um trabalho em desenvolvimento. E eu acho que mais importante do que qualquer outra coisa, como bem pontuou o André, é o que pensa a diretoria de futebol do Flamengo, que entende que esse é um trabalho que está acontecendo, que não é um trabalho brilhante, que não é um trabalho pronto. Me parece mais uma histeria de rede social, que nós, aqui do nosso lado do balcão, damos mais importância e mais eco do que quem decide as coisas no Flamengo. E, por enquanto, isso é um ponto bastante positivo. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai já para a concentração do Flamengo conversar com o nosso repórter Gustavo Mel. Antes, vamos ver o provável Flamengo que entra em campo contra o Vélez Sarsfield nesta terça-feira. Lembrando que o Rodrigo Caio não entra em campo, ele está cumprindo suspensão ainda da última temporada, quando o Flamengo acabou sendo eliminado pelo Racing, ele foi expulso nas oitavas de final, e aí entra então com o Diego Alves, Isla, William Arão e o Gustavo Henrique deve estar ao lado do William Arão na zaga, Felipe Luiz. Gerson, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Então, a única dúvida do Rogério Ceni seria mesmo quem iria substituir o Rodrigo Caio. Tudo indica que o Gustavo Henrique vai ficar ao lado do William Arão na zaga. Vamos então para a Argentina, vamos conversar então com o Gustavo Mel, ele está por lá, vai trazer todas as informações do Flamengo, então a gente vai para a concentração do Fla e saber como foi a programação desta segunda-feira, que horas o Flamengo chegou, se já treinou, o que é que fez por aí. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Sport Center. Oi, Marcela, boa noite aí, boa noite a todos. A gente está aqui em frente ao hotel que o Flamengo está concentrado. Um dia muito tranquilo, o Flamengo chegou na madrugada, por volta de 2 da manhã,
chegou aqui ao hotel, fizeram questão de contar pra gente que passaram por 3 testes de Covid. A delegação, que tinha um total de 50 pessoas, negativou nos 3 testes, o último deles feito aqui no aeroporto de Buenos Aires, já uma recomendação aqui das autoridades locais. Tudo ok. No final da tarde teve o último treinamento do Rogério Ceni, o treino foi no CT do Boca, último treino tático, certamente ali teve as últimas orientações para o time voltado para esse confronto com o Vélez, e foi lá que o Diego Alves gravou uma declaração falando um pouco sobre a expectativa para esse jogo de amanhã contra o Vélez e também sobre a dificuldade que é jogar uma Libertadores. Vamos ouvir o que o Diego Alves falou. A expectativa é a melhor possível, sabendo que é um jogo difícil, primeiro jogo, mas eu acho que a gente está preparado para começar uma nova Libertadores e vamos fazer de tudo para conquistar de novo, né? Poder comemorar no final junto com a nossa torcida. A Libertadores, todos os jogos são difíceis, o Vélez, por mais, eu já vi entrevistas, né, que consideram o nosso time um dos melhores da América, então você já vê a importância que eles tomam esse jogo, né? Então acho que temos que estar concentrados, fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível para que a gente possa começar com uma vitória aqui na Argentina. Vamos fazer de tudo para que a gente possa ter um final igual ao de 2019 e primeiro jogo aqui na Argentina, vamos começar com tudo para poder dar um passo na frente dos outros no começo da Libertadores. É isso, Diego Alves, falando aí da Casa Amarilla, que é o centro de treinamento do Boca. Amanhã o jogo é no José Amalfitani. Então vamos falar do Vélez, né, Gustavo? O adversário do Flamengo, que você conhece tão bem. Qual o ânimo dos argentinos para enfrentar o Flamengo, amigo? Olha, o Diego Alves, Edu, falava sobre a dificuldade de jogar uma Libertadores e o Rogério Ceni também exaltou aí o time do Vélez. E, de fato, não é coisa fácil, não, porque o Vélez vem num momento muito bom. O time tem uma tradição já histórica, desde a década de 90, muito forte em Libertadores, campeão da Libertadores em 94, participou de muitas edições até ali 2014. Vinha numa seca de participações, digamos assim, de Libertadores, são 7 anos sem jogar a principal competição do continente. Está de volta, a torcida está super animada porque o time está em primeiro lugar do Campeonato Argentino, né? Aqui com a pandemia, com toda a mudança de calendário, o campeonato desse ano vai ser em esquema mata-mata, então dividiram o time em 2 grupos e tal. O Vélez Sarsfield é o líder com 22 pontos da Zona B, como eles chamam aqui, o grupo 2, mas no cômputo geral, na tabela geral, que é o que vale inclusive para a classificação de Libertadores e competições Conmebol do ano que vem, quem está na frente é o Vélez Sarsfield com esses 22 pontos. O técnico Maurício Pellegrino teve a capacidade de manter uma boa base e manter um bom futebol já do time do ano passado, que era treinado pelo Gabriel Heinze. No ano passado, o Vélez fez um excelente campeonato argentino, chegou à semifinal da Sul-Americana, né? Ou seja, uma campanha bastante interessante, um crescimento bastante interessante do Vélez já desde a última temporada. Essa base se manteve, o time é muito rápido, você tem ali algumas peças interessantes. O Maurício Pellegrino costuma, isso é algo interessante do torcedor do Flamengo ter em conta, e o Rogério Ceni certamente está estudando isso. Maurício Pellegrino costuma variar muito as escalações e até mesmo os sistemas de jogo. Vélez já chegou a jogar com 3 zagueiros, fazendo uma linha de 5 ali atrás. Vélez já chegou a jogar com 3 meio-campos. A principal dúvida para amanhã é justamente essa, se teremos um meio-campo mais recheado ali, mais marcação. Segundo os colegas do Vélez contavam aqui para mim, a expectativa é que essa marcação mais dura no meio-campo possa acontecer com esses 3 jogadores, ou se não com uma linha de 3 atacantes ali por detrás do centroavante que não vai ser o Tarragona. Tarragona está cumprindo suspensão, assim como o Rodrigo Caio foi expulso na última rodada da Sul-Americana, né, da competição Conmebol, cumpre suspensão amanhã, vai jogar o Lucero. Tarragona é um jogador mais de força, mais de choque, o Lucero um melhor definidor, um centroavante mais matador. Vamos esperar para ver se ele vai com essa linha de 3 atrás do Lucero ali, Thiago Almada, o garoto Thiago Almada, que inclusive foi ventilado de que o Flamengo teria interesses no Thiago Almada. É um desses jogadores rápidos para se ter em conta, e é jogo duro. Vamos esperar
e amanhã a gente tem confirmações da escalação. Estaremos lá no José Amalfitani, Edu. Maravilha! Pois é, tá certo então, viu, Gustavo? Muito obrigada por todas as informações de Flamengo e também de Vélez Sarsfield. Amanhã tem esse jogão e é claro que você vai acompanhar todos